Vamos agora analisar a Justiça Federal, tá? A Justiça Federal, que é o próximo órgão ou a próxima estrutura que nós precisamos vislumbrar. Justiça Federal. Queridos, a Justiça Federal, ela costuma cair mais em prova da Justiça Federal. Né? Então, se você faz o concurso da Justiça Federal, é bem provável que eles coloquem uma questãozinha lá. Como é provável que você faça o concurso da Justiça do Trabalho, cai uma questãozinha lá. Como é capaz que você faça o concurso da Justiça Eleitoral, cai uma questãozinha da Justiça Eleitoral. Agora, de todos estes órgãos, se você está afiado no STF, se você está afiado no STJ, e se tu está afiado no CNJ, a Justiça Federal é onde você pode ter mais detalhes que podem cair na sua prova. Tá? Por quê? Porque na Justiça Federal ele tem uma estrutura de vários órgãos. Então, Justiça Federal, ele tem estrutura de vários órgãos com composições próprias e com competências próprias. Então, se você for comigo lá no artigo 105, melhor, 106, ele vai dizer assim: são órgãos da Justiça Federal, os tribunais regionais federais e os juízes federais. Então, primeiro detalhe aqui que nós temos são os tribunais regionais federais. Segundo órgão, juízes federais. Tribunais regionais federais e juízes federais. Aqui, meus queridos, muito cuidado. Por quê? Porque no TRF nós temos competência própria dele e para os juízes federais tem competência que são diferentes. Então, em prova, eles adoram pegar a competência de um e dizer que é do outro. Tá? Mas primeiro vamos ver a composição dos TRFs, que está no 107. Os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes. Então, primeira coisa aqui, no caso do TRF, no mínimo 7 juízes. E aí ele vem dizendo o seguinte: recrutados quando possível na respectiva região. Ele quer dizer isso porque no Brasil nós temos 5 regiões de TRF dividido. Então, para ser juiz do TRF, ele recruta dentre os juízes federais do próprio TRF. Só que ele diz, quando possível. Significa dizer que se eu não tiver juiz federal o suficiente ali, eu posso pegar um juiz federal de outra TRF. Tá? Quando possível na respectiva região e nomeados pelo presidente, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. Aqui a gente já começa a ver uma diferençazinha. Ele é nomeado pelo presidente, mas não precisa de aprovação do Senado. Olha que interessante. Nomeado pelo presidente e não precisa de aprovação do Senado, como os tribunais superiores. Então, todos os TR, Tribunal Regional Federal, Regional Eleitoral, Regional do Trabalho, não depende de aprovação do Senado. Tá? Outra coisa que é comum entre os TRs, idade maior de 30, menor de 65, diminui 5 ali. Então, para os tribunais superiores é 35 e 65, para os TRs, tribunais regionais, 30. Então, eu mudo aqui e mudo aqui. Mudo esses dois detalhezinhos que são diferentes. Tá? Tá, e da onde o cara vai recrutar isso aqui? Aí vem um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira e os demais mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício por antiguidade ou merecimento alternadamente. Então, nós temos aqui a regra do quinto constitucional, né? Então, esses 7 juízes, um quinto deles é dividido entre membros do Ministério Público e advogados, né, com mais de 10 anos de experiência. E os outros 4/5, que é o restante, de juízes federais.
Olha que questão top, gente. Juízes federais com quantos anos de experiência? 5 anos. Então aqui, ó, cuidado, velho, cuidado, cara. A banca vai te sacanear aqui. Cuidado. 10 anos para ter experiência como membro do MP advogado, como juiz federal, 5 anos de experiência. Tá? Esse é para a composição dos juízes. Quando ele fala mínimo, é no mínimo 7. Então cada TRF vai ter sua própria composição aí. Ok? E aí ele vai trazer as competências do Tribunal Regional Federal no artigo 108, onde ele vai trazer competências para julgamento em sede de competência originária, né? E ele vai trazer aqui algumas competências, e depois, inciso 2, julgar em grau de recurso as causas decididas por juízes federais e pelos estaduais no exercício de competência federal. Então, 108, ele traz as competências dos tribunais regionais federais. Tá? Cuidado com isso aí. E aí, no 109, ele vai trazer as competências dos juízes federais. Então, uma coisa é falar competência do Tribunal Regional Federal, outra coisa é falar em competência de juiz federal, porque isso aqui é topíssimo. Eles adoram pegar essas competências de juiz federal e colocar lá na sua prova. Então, por favor, na hora que você estiver memorizando isso aqui, guarde. Por quê? Porque eles vão te perguntar isso em prova, tá? Cuidado com isso aqui. E aí ele vai trazer, né, alguns parágrafos ali embaixo, parágrafos interessantes, como por exemplo o parágrafo 1º, as causas em que a União for autora serão aforadas na sessão judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Então, causas contra a União, Justiça Federal. Por exemplo, questãozinha top, que sempre cai em prova. Greve de servidor público federal. Qual que é o processo vai ser processado onde? Justiça Federal. Porque se o cara é servidor público federal, Justiça Federal, você é estatutário, né? Se for seletista, no caso ali dos seletistas, aí Justiça do Trabalho. Então, cuidado, questõezinhas que podem aparecer aí na sua prova, tá? Muito cuidado com isso aqui. E aí, destaco também para o parágrafo 5º, onde ele coloca aqui, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então isso aqui ocorre todas as vezes que o Procurador-Geral da República está percebendo que tem um processo com grave violação de direitos humanos. Independentemente de quem que for a competência, ele pode suscitar esse incidente. Aí avoca a competência para a Justiça Federal, que é uma questão interessante também. Tá? Cuidado com isso aqui. E aí ele vai colocar que cada estado, bem como o DF, constituirá a seção judiciária, né, e terá por sede a respectiva capital, as varas localizadas segundo estabelecido em lei. No Brasil hoje nós temos 5 TRFs, então o Brasil está dividido em 5 regiões. O TRF de São Paulo, que inclusive é um dos concursos que estão na iminência de ocorrer agora depois dos TRTs, né? Então o TRT 15 domingo a prova, depois você tem o TRT 2 daqui a um mês, depois você tem o TRF 3, que é o TRF de São Paulo, cuja prova deve vir aí até, não vou dizer a prova, edital até o final do ano, certeza absoluta. Porque o edital do TRF3, ele sempre sai depois do edital de juiz do TRF, que está agora aberto. Então eles fazem o edital de juiz, em seguida o edital para o Tribunal Regional Federal, terceira região. Então, concurso também que está na linha para a galera de São Paulo, né? Porque você sabe que você que é nosso aluno online, que o nosso estúdio fica aqui em São Paulo e é onde essa galera que você está vendo aqui, que de vez em quando passa aqui, são alunos nossos aqui do Instituto que vêm assistir às nossas aulas e participar das nossas gravações. Você também pode vir aqui algum dia assistir uma aula, participar aqui das nossas gravações do Instituto Daniel Sena, tá? Será super bem-vindo, beleza? Vimos composição, por favor, dê uma olhada depois na memorização, para fazer aquela memorização básica ali das competências, tá? Ó, cuidado, aqui, gente,
Composição, hein? Guarde isso aqui.